Algoritmos e linguagem C++. Exercícios do capítulo 10. Estatísticas. Exercício 10.6. Dados N valores inteiros, elaborar um programa em C++ para calcular e exibir a soma dos valores que são simultaneamente pares e positivos. Muito bem, nesse capítulo nós costumamos pedir uma sequência de números, onde esses números são colocados no comando for, e o número de leituras no comando for é definido pela quantidade de valores que são interessados, né? E no 10.6 está sendo solicitado aqueles números que são simultaneamente pares e positivos. Eis aí a solução. Como é que essa solução funciona, né? Inicialmente se lê o número de leituras, inicializa-se a variável somatória com zero e o looping vai de 1 até n. Dentro desse looping, pede-se para informar o valor da vez, no caso, ler o valor de x. Se x for positivo, ele vai ter a condição de ser maior do que zero. E se x for par, o resto da divisão por 2 vai ser igual a zero. Então, se as duas condições forem satisfeitas, a soma é efetuada. No final, o exercício mostra a soma. Exercício 10.13. Dados N valores inteiros, elaborar um programa em C++ para calcular e exibir a média dos valores que são simultaneamente ímpares e múltiplos de 3. Vamos aproveitar um pouco mais esse exercício. Vamos modificar um pouquinho esse enunciado. Vamos pedir, além do cálculo da média, o cálculo da porcentagem. Bom, com essa alteração, a solução fica desse jeito. Repare que, por conta disso, nós inicializamos a somatória e a quantidade. Somatória igual a zero, quantidade igual a zero. Fazemos o looping de 1 até n e pedimos para informar o valor de x. E aí nós testamos a condição. Qual é a condição mesmo? Se é múltiplo de 3, o resto da divisão por 3 tem que ser igual a zero. E se é ímpar, o resto da divisão por 2 tem que ser diferente de zero, ou seja, 1. Quando essas duas situações são aceitas, ele faz a soma e conta quantos elementos se encaixaram nessa realidade. Depois, para o cálculo da média, eu ainda coloco uma verificação. Suponha que a sequência dos números lidos nenhum se encaixe nessa condição. A quantidade ficaria sendo zero. Ele tentaria fazer uma divisão da somatória zero pela quantidade zero, que seria um problema para o computador. Então, na verdade, ele só faz o cálculo da quantidade, da média, se a quantidade for diferente de zero. Senão, ele assume que a média vai valer zero. E aí, no final, exibe a resposta média e porcentagem. Exercício 10.18. Dado N valores, elaborar um programa em C++ para calcular e exibir a soma dos valores positivos, a quantidade de valores negativos, a porcentagem de valores nulos, o menor valor e o maior valor. Repare que nesse enunciado nós temos, para cada valor lido, nós temos 5 testes diferentes para verificar o resultado. Cada um vai demandar um tipo de cálculo apropriado. Então, o programa, obviamente, vai ter uma variável para a somatória, né, dos valores positivos, é SP. Quantidade de valores negativos é a variável QNEG. Quantidade de valores nulos para cálculo da porcentagem é o QNulos, certo? E nós ainda vamos ter MA, que é maior, MI é menor, né, a variável X para ser lida, né? E provavelmente a PN, que é a porcentagem de números. Então é interessante prestar atenção nesse detalhe. Quando a gente começa um exercício com tantas alternativas, nós precisamos fazer a verificação inicial. Então a primeira leitura é fora do looping, né? E ela vai servir para iniciar as variáveis, ou seja, se o valor de x é maior que zero, entra na somatória
de positivos, né? Se o valor de x é menor que zero, ele inicializa a quantidade de negativos com mais um. Se x é igual a zero, ele inicializa a quantidade de nulos com mais um. E o x inicializa o maior e o menor valor. Então, antes do looping, essas 5 situações são inicializadas. Aí depois o looping começa já do segundo elemento, veja, for i de 2, i menor ou igual a n, e mais mais. E dentro do loop, o que acontece? A verificação em rotina. Basicamente as mesmas verificações, acrescentando ali se é maior ou menor, e ele faz isso no looping até chegar no resultado final, quando ele apresenta depois que o looping terminou. Exercício 10.26. Dadas as idades de um grupo de N pessoas, elaborar um programa em C++ para calcular e exibir a idade da pessoa mais nova, a idade média do grupo e a porcentagem de pessoas com idade entre 18 e 25 anos. A resolução desse exercício contempla os mecanismos explicados anteriormente, ou seja, variáveis para somatória e quantidade, que posteriormente são utilizados para cálculo de média e porcentagem. Bons estudos!